Salve, salve meu povo! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Carlos Cesaíga, de Goiânia, Goiás, e aqui neste canal nós compartilhamos o nosso amor pela história. O tema desse vídeo é um fato que aconteceu, em 1965 e que, digamos assim, mudou basicamente, os rumos da ditadura, a ditadura iniciada em 1964. Na verdade, esse fato, foi um dos grandes motivos para que várias lideranças, vários políticos, várias pessoas apoiassem o golpe de 1964, o golpe que depôs o João Goulart da presidência. Eu estou falando das eleições presidenciais e estaduais que aconteceriam, olha o verbo, aconteceriam, em outubro de 1965. A oposição ao então presidente João Goulart, quando quando a oposição, estava articulando o movimento que em 31 de março de 1964 o derrubaria do poder, um dos principais motivos, para esse movimento ganhar corpo foi justamente a defesa da realização das eleições em 1965. Para a oposição do Jango, do João Goulart, o então presidente iria dar um golpe, implantaria uma ditadura sindical, uma ditadura mais alinhada com a esquerda, com a União Soviética, com o comunismo, e iria anular as eleições de 1965. Nessas eleições, o povo iria às urnas e escolheria o novo presidente. Mas, como aconteceu o golpe teve muito apoio sim em 1964, depois com o andamento da ditadura, muita gente acabou abandonando o barco, ou por conta própria, quando viu que embarcou numa canoa furada, que estava virando um governo autoritário e de democracia não tinha nada, e outros foram mesmo forçados a sair, ou foram caçados, exilados, marginalizados, enfim, a violência da ditadura, se espalhou tanto para quem apoiou o golpe como para quem foi contra. Então, as eleições de 1965, como eu acabei de falar, elegeria, o sucessor do João Goulart. Lembrando que o João Goulart assumiu a presidência em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros em agosto daquele ano, e o seu mandato iria até 1965. Teríamos eleições presidenciais, o povo ia às ruas, 11 estados brasileiros também elegeriam seus governadores, e os vitoriosos em outubro de 1965 tomariam posse, ocupariam os cargos para os quais foram eleitos no dia 31 de janeiro de 1966. E essas eleições seriam muito importantes para fortalecer a nossa democracia. Democracia essa que havia se reiniciado em 1946, após o fim da ditadura do Estado Novo, e mais uma eleição presidencial direta, livre, participação popular, a livre organização dos partidos políticos, lançando seus candidatos, fortaleceria sim a nossa democracia. Lembrando as várias crises políticas, militares, que durante esse período que na história a gente chama de República Democrática, quase abalou, a nossa democracia. Então, quando aconteceu o golpe de 64, os militares prometeram para os seus apoiadores justamente preservar o calendário eleitoral. O próprio primeiro presidente, da ditadura, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, ele havia dito no seu pronunciamento, como presidente eleito, em abril de 64, que ele iria passar a faixa presidencial para o sucessor eleito nas eleições de 1965. Porém, não foi isso que aconteceu. No segundo semestre de 1964, o Castelo Branco ele teve o seu mandato prorrogado por mais um ano, ou seja, as eleições presidenciais de 1965 foram adiadas para o ano seguinte e teríamos apenas eleições estaduais, nos 11 estados, em 11 estados, da federação. E os militares eles temiam muito a realização dessas eleições. Por que eles decidiram prorrogar? Porque entre 1964 e 1965
Dois ministros do governo Castelo Branco, né, o Roberto Campos, né, o ministro do Planejamento, e o ministro da Fazenda, o Otávio de Bulhões, eles estavam realizando várias reformas econômicas. Né, eles estavam colocando em ação o PAEG, né, o Plano de Ação Econômica do governo. E as primeiras medidas foram populares, né, como corte de gastos, estava faltando investimento do governo em várias áreas da sociedade, carestia, né, dos custos. Então os novos donos do poder pensaram o seguinte: se a gente tiver eleição agora, a chance da oposição, ou seja, daqueles que saíram do poder em 1964, voltarem, seja à presidência, seja aos governos, é muito grande. Por que não esperar? Por que não prorrogar? Só que dois caras, um de Minas Gerais e outro do Rio de Janeiro, José Magalhães Pinto, de Minas Gerais, e Carlos Lacerda, do Rio de Janeiro, não queriam esperar. O sonho dos dois era ser os civis sucessores de Castelo Branco. E eles vão pressionar muito o governo para que se realize eleições, para que não se prorrogue. Eles praticamente diziam o seguinte: Castelo, deixa comigo que eu garanto. E o Castelo Branco, então, vai autorizar a realização de eleições estaduais em 1965. Mas os militares, eles estavam de olho em dois estados, justamente desses caras que nós acabamos de falar, Minas Gerais e a Guanabara. A Guanabara era o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Com a inauguração de Brasília, a antiga capital federal foi elevada à condição de cidade, cidade-estado, a condição de estado da nação. E também é interessante porque esses dois estados tiveram uma participação efetiva no dia do golpe. As tropas do Marechal Olímpio Mourão saíram de Minas Gerais e foram até o Rio de Janeiro para depor o presidente João Goulart. Sem contar que eram os dois governadores que mais apoiaram o golpe, que mais incentivaram os militares a saírem dos quartéis e tirar o João Goulart do poder e seus aliados supostamente comunistas. Então, são os dois estados em que o foco do governo federal estava em cima, estava de olho. Mas aí é que vem o problema. Nem Magalhães Pinto, nem Carlos Lacerda conseguiram fazer os seus sucessores. Naquela época não havia reeleição, a reeleição ela só vai ser votada em 1997, então os dois não conseguiram nem mesmo eleger os seus sucessores. Aí você imagina, como é que pode duas pessoas que queriam ser os sucessores de Castelo Branco pelo voto direto, se eles não davam conta nem de eleger os seus sucessores, imagine a si mesmo. Quer dizer, eles não tiveram esse capital político para transferir o voto para os seus sucessores. E quem ganhou nesses dois estados foram dois caras da oposição, e ligados principalmente a Juscelino Kubitschek, que era uma ovelha negra, uma figura detestada pelos militares. Em Minas Gerais, quem elegeu foi o Israel Pinheiro, um dos caras que mais ajudaram Juscelino Kubitschek a construir Brasília, e na Guanabara quem venceu foi Negrão de Lima, que também tinha ligações com Juscelino Kubitschek. Inclusive, só para ver o tanto que essas eleições foram importantes para os rumos que a ditadura tomou, Juscelino Kubitschek estava no exílio em 1965, ele já havia perdido os direitos políticos, havia sido caçado pelos militares. Ele resolveu voltar da Europa e desembarcar no Rio de Janeiro, justamente um dia depois das eleições. Na visão do Juscelino, esse gesto, ele queria mostrar que ele não estava interferindo em nenhum resultado, tanto que ele viu depois das eleições, depois da votação, melhor dizendo. Porém, quando ele desembarcou no Rio de Janeiro, no aeroporto internacional do Galeão, ele foi intimado a responder vários IPMs, que eram os famosos inquéritos policiais militares, teve que fazer vários depoimentos, foi uma pressão muito grande sobre ele. E foi aí que os militares perceberam que tinha que endurecer o regime contra os caçados. Tanto é que o Juscelino, depois desse evento, dessa encheção de saco de IPMs, ele acabou voltando novamente para a Europa, depois dos Estados Unidos, para
o seu exílio. E só olha o tanto que essas eleições marcaram em muitos destinos seguintes da ditadura. Né? No Rio de Janeiro, na Vila Militar, que fica ali na Zona Norte, alguns militares, né, principalmente os jovens oficiais, eles estavam organizando um motim, uma revolta. Eles queriam até mesmo depor o Castelo Branco por autorizar essas eleições. Eles não admitiam, primeiro, a derrota de Carlos Lacerda, que eles eram muito alinhados ao Carlos Lacerda, e segundo, eles não admitiam em hipótese alguma a posse de Negrão de Lima, né, que era a oposição de tudo aquilo que os militares que tomaram o poder em 64 queriam. Eles ameaçaram até mesmo, né, ir ao Maracanãzinho, que é aquele ginásio que fica ao lado do estádio do Maracanã, né, rasgar as cédulas, anular a eleição. E é nesse momento que a figura do Marechal Arthur da Costa e Silva, que até então era o ministro da guerra, né, do Castelo Branco, né, o autoproclamado chefe da revolução, né, ele vai atuar e ele vai conseguir pacificar, né, esses militares que ameaçavam não somente depor Castelo Branco, como também anular as eleições. E através dessa pacificação, né, dessa revolta militar que estava iminente, né, o nome de Costa e Silva como sucessor de Castelo Branco praticamente foi selado. E para evitar, né, que essas revoltas o tirassem do poder, o Castelo Branco, né, decretou o segundo ato institucional, né, o famoso AI-2, né, o ato institucional número 2, que tornou indireta as eleições presidenciais, as eleições estaduais também passaram a ser indiretas, né, os governadores seriam nomeados pela Assembleia Legislativa, né, o voto indireto, os partidos políticos foram extintos. Até então nós tínhamos PSD, UDN, PTB, né, vários partidos representando a população. A partir do AI-2 não teria mais. A partir do AI-2, que foi publicado, né, no dia 27 de outubro, né, de 1965, não teríamos mais partidos políticos. É a partir desse momento que o Brasil, né, a política brasileira, né, se torna bipartidária, ou seja, apenas 2 partidos seriam permitidos, né, a sua formação, que era a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que seria o partido do governo, e o MDB, né, o Movimento Democrático Brasileiro, que seria o partido da oposição. Então vejo tanto que essas eleições foram decisivas tanto para aglutinar, né, apoio ao golpe de 64, né, na crença de que os militares iriam manter esse calendário eleitoral, como também no andamento da ditadura, né, os militares centralizando ainda mais o poder e anulando as eleições diretas de uma vez, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe, comente e aquele abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.